Elivaldo, bom dia, boa semana, tudo bem? Obrigado, Nádia. Tudo bem? Bom dia para você que nos acompanha. De olho em Brasília, Elivaldo, e no pedido do Supremo Tribunal Federal para a instalação da CPI da pandemia. Agora a discussão, amanhã o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, deve ler o relatório para admitir a instalação da CPI. Na quarta-feira, os trabalhos devem começar ainda de uma forma mais lenta, mas o fato é que o Senado tem que cumprir a decisão do Supremo, do ministro Barroso. Embora sendo uma decisão monocrática, o ministro Luiz Fux, o presidente da Casa, Nádia, do Supremo Tribunal Federal, promete botar essa questão em debate para decidir na quarta-feira no plenário. Acho que o plenário é que deve propor. O certo é que o ministro Barroso, Nádia, ele apenas foi um catalisador dessa relação tumultuadíssima que envolve o presidente Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal, e entra agora em cena os governadores, que emitiram aí uma nota no final de semana se solidarizando com o ministro Barroso, ou seja, tomando lado nessa situação. E no Senado Federal a semana começa tumultuadíssima. Senador gravando áudio, conversa com o presidente do Senado, tudo em torno... Senador Jorge Cajuru. Jorge Cajuru, que é do Cidadania de Goiás. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais. Então, essa situação toda, Nádia, o que a gente pode dizer é que essa CPI, ela sai ou não sai? Nádia, CPI para investigar o governo, ela é CPI política. Eu não digo que todas as CPIs têm esse efeito político. Por exemplo, CPI para investigar o trabalho infantil, trabalho escravo. Eu acompanhei uma na década de 90, muito famosa também, que foi exatamente a que tratou do crime organizado, assim, enfim. Agora, CPI para investigar o governo é CPI política, é cenário político. Governo só deixa a CPI instalar para ser investigado só se for governo fraco. Governo com fragilidade. Se tiver o mínimo de articulação no parlamento, não sai CPI alguma para investigar o governo. Mesmo sob uma liminar do Supremo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Cadê a base? Agora, o que acontece, Elivaldo, também que a gente percebe aí, o presidente Bolsonaro, nesses áudios que foram divulgados pelo senador Jorge Cajuru, ele começa a fazer uma espécie de pressão na base para que seja instalado em processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí o senador Rodrigo Pacheco já falava que não quer esse clima de rivalidade entre os poderes. Seria ridículo, né? Isso aí seria uma coisa para compensar a outra. Não, CPI dos ministros, isso é legítimo, é legal. Pronto, pode ser instalado, tudo bem. Se tem as assinaturas suficientes, se instala. Agora, essa história da CPI da Covid, que é contra o governo federal, a base do presidente Bolsonaro, apenas acena, Nádia, para vamos incluir também os governadores e os prefeitos. Olha, mas os governadores e os prefeitos não são o foco da CPI. Pode incluir os governadores e os prefeitos, mas o foco é o governo federal, é o presidente Bolsonaro. Se for criada essa CPI, Nádia, instalada, o presidente vai enfrentar situação complicadíssima daqui para frente. Muito complicada, porque vai ser todo dia notícia contra o governo federal. Todo dia o ministro Pazuello vai estar ali no foco com informações negativas. Da mesma forma o presidente. Ou seja, fragilidade. Onde está a base do presidente? Fragilidade. Trazendo aqui para o Piauí, para o nosso estado, Elivaldo, a semana deve começar com definições importantes do governo do estado. É verdade, Nádia. Tentamos, na semana passada, de toda forma, a gravar uma entrevista, pedimos um vídeo ao ex-governador Wilson Martins sobre a adesão do PSB ao governo do estado. Nada foi obtido, porque o ex-governador afirma que ainda está nas últimas tratativas, definindo aí os últimos detalhes. O certo é que o calendário para esse acordo estabelece para amanhã uma espécie de live ou uma espécie de reunião virtual do governo, das lideranças do PT, com o PSB nacional, a fim de bater o martelo, ratificar esse encontro. Então, é possível que nesta semana esta situação seja finalmente resolvida, ou seja, o PSB voltando para o governo do estado. Isso é coisa do outro mundo? Não, não é coisa do outro mundo. É absolutamente normal. O PSB e o PT, por exemplo, no mesmo campo. Coisa assim, aparentemente, em política não há coisa do outro mundo, não há coisa do outro mundo. Mas o que poderia ser algo assim estranho era progressistas e PT, como aconteceu durante muito tempo, do mesmo lado. Aí sim, é estranho. É algo absolutamente, eu não digo inaceitável, mas esquisito na política, considerando as matrizes ideológicas das duas siglas, que hoje estão diametralmente opostas, ou seja, no lugar onde devem estar de fato.
Vamos à última de hoje, Alivaldo. Nádia, hoje a vice-governadora Regina Souza será protagonista de um momento interessante na ação social do governo do estado. O governo vai lançar um novo auxílio emergencial. Um novo auxílio, eu não diria nem emergencial, um novo auxílio. Um programa de renda mínima no valor de R$200, que vai beneficiar, Nádia, exatamente a faixa da população considerada invisível, ou seja, que não tem nada em termos de renda em relação a programas de Bolsa Família, o auxílio emergencial do governo em relação à Covid, a nada, está totalmente fora do alcance do Estado ou das ações públicas. É o resultado de uma articulação que envolve o governo do Estado, a SASC, que vai ser executada, a Secretaria de Ação Social do governo do Estado, e recursos repassados através da agência Piauí Fomento. A vice-governadora Regina Souza comanda a assinatura desse importante evento com ação social, hoje às 11 horas, lá mesmo na vice-governadoria. Obrigada, Alivaldo. Até amanhã aqui no Notícia da Manhã. Já lá na Rádio Cidade Verde, porque está no ar o Acorda Piauí, com Joelson Jordânia, Alivaldo Barbosa, Glenda Uchoa, toda a equipe da Rádio Cidade Verde 93,5 aqui em Teresina, na região norte, 99,7. Tchau, Alivaldo. Tchau, tchau, Nádia. Boa segunda. Que Boa foi? Segunda. Não? Parabéns. Agora sim, tchau. Eu só queria esquecer, né? Você não ia esquecer isso. Ele tchau, ficou, tchau. sabe aquele olhar de pidão assim? Quem assistiu? Não, eu estou aqui sendo representante da nação, senão a nação ia reclamar de mim. Sabe o Gato de Botas? Por mim, tudo bem. Gato de Botas, já assistiu aquele desenho que fica com aquele olharzinho assim? E aí, não vão assim. ser lembrados, né? Mas a vitória, a conquista, os títulos já estão no DNA do Flamengo. Isso é impressionante. Dali Rogério Ceni. Dali Rogério Ceni. Finalmente justificou a condição. Parabéns, Alivaldo. É isso, Nádia. E a toda a nação rubro-negra por mais uma conquista neste domingo. Daqui a pouco a gente fala de esporte.